Checkup no rádio. Sete horas e 52 minutos. Olha, a perda de memória é bastante comum de ocorrer na terceira idade. Isso devido a diversas doenças que acabam causando o esquecimento nos pacientes. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que o Dr. Belísio Neto, médico geriatra. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes da 95 FM. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Satisfação imensa, mais uma terça-feira, participar aqui do quadro Checkup no rádio. Todo idoso tem medo de ficar esquecido? Todo idoso, todo jovem, eu diria que o esquecimento, a doença de Alzheimer, que é a doença do esquecimento, pelo menos é a demência mais comum e o sintoma principal é o esquecimento, tem sido um terror para boa parte da população. Todo mundo sabe que vai viver mais. A gente tem dados do IBGE, a gente tem dados dos censos mundiais que a estimativa de vida está aumentando, as pessoas não mais morrem com 60 e poucos anos, a gente vive 80, 90 anos, e a incidência de demência, como o Alzheimer, ela vai aumentando à medida que a gente envelhece. Aos 70 anos, em média de 10%, 10, 20%, de forma que aos 80, 90 anos, 30, 40% dos idosos tem uma demência como doença da mente, né? Então, como o sintoma é esquecimento, todos ficam preocupados. Mas não é só no idoso que a gente esquece. E nem todo esquecimento é demência. A gente tem que compreender o que é que está causando esse esquecimento. Aliás, em todas as faixas etárias, a amnésia, o esquecimento, ele tem como principal causa não a demência, não é? O jovem que está esquecendo, ele está com Alzheimer? Não. Geralmente são transtornos do humor, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtorno do humor bipolar, são medicamentos que podem dar esquecimento, são transtornos do sono, paciente que não dorme bem, estresse, sobrecarga, desatenção, outras patologias causam esquecimento muito mais do que a demência de Alzheimer. Entretanto, quando a idade vai avançando, isso vai preocupando, porque a gente sabe que com a idade, e principalmente aquelas pessoas que têm alguém na família com Alzheimer, conhece a realidade, sabe como a doença maltrata o indivíduo, toda a família, a tendência é que todo mundo fique preocupado. Então, é um alerta, é um sintoma que causa tensão nos mais novos, mas o que a gente pode tranquilizar é que esse sintoma em paciente jovem não é Alzheimer, é raríssimo Alzheimer no jovem, antes dos 60 anos já é raríssimo, imagine no adulto jovem. Agora, a partir dos 70, isso deve sim preocupar. A partir dos 60, principalmente se você tem genética, deve preocupar, porque você precisa afastar um risco, ou você precisa se precaver, tomar medidas para que isso não evolua para uma demência. Hoje a gente já tem um aparato de exames que a gente consegue sim detectar a doença mesmo antes de você ter o sintoma, né? A gente consegue com mapeamento genético, com alteração nas neuroimagens, que a gente chama de exames de imagem funcional, dosagem de exames no sangue, já chegou no Brasil, na coluna, no líquor, dosar algumas proteínas, a gente consegue ter até mesmo ter um diagnóstico de uma doença que pode evoluir com sintomas ou não, já que a doença de Alzheimer, ela tem essa fase pré-clínica, ou seja, uma fase que ninguém tem sintomas, você está normal, você tem a doença, você pode evoluir, abrir o quadro ou não. Então hoje a gente já tem um aparato de diagnóstico melhor, a gente pode predizer se esse indivíduo vai ter demência ou não. O que a gente tem que ver é se vale a pena fazer ou não. O que é que adianta você saber se você não tem muito ainda o que fazer? Se ainda não se tem. Tem sim, muita coisa a se fazer que não é medicamento. É o controle daquelas doenças, o controle daqueles fatores de riscos conhecidos. Esse final de semana teve um encontro dos pesquisadores da demência de Alzheimer em Recife.
E o que mais, assim, uma das coisas que chamou a atenção na apresentação de vários trabalhos, de troca de ideias deles lá, os maiores experts no assunto do Brasil estavam lá, é que cada vez mais é possível prevenir a doença, né? A gente está vendo que esses fatores de risco que antes a gente dizia que 80% era genética e idade, 20% eram fatores modificados. Hoje já se sabe que é quase metade do impacto, do risco de você ter Alzheimer são por fatores modificáveis. É controle das doenças crônicas como diabetes, hipertensão, fazer atividade física, ter uma rede de contato, uma sociabilidade boa, controlar o estresse, o sono, se alimentar bem. Isso sim impacta. Você pode, se você quer fazer alguma coisa para não ter Alzheimer, é você fazer isso. A autoescolaridade também, tratar déficit auditivo, são fatores de risco que podem levar ao Alzheimer, você pode controlar. Então, Marcos, respondendo a sua pergunta, preocupa sim esquecimento em pacientes, em pessoas mais idosas, acima de 60, 70 anos, que isso sim impacta. Em pessoas mais jovens, preocupa porque geralmente por trás tem algum transtorno, como ansiedade, como sono, como depressão, algum medicamento, estresse, alguma coisa nesse sentido. E essas doenças são fatores de risco lá na frente. Se você está esquecendo e tem uma doença dessa, se você não trata, você vai acumulando essa doença e vai ficando com um fator para desenvolver o Alzheimer lá na frente. Você ter esquecimento está relacionado a hábitos de vida ou não, por exemplo? Sim, sem dúvida. Mau hábito de sono. Você está acostumado a dormir mal. Dormir com celular, só consegue dormir de meia-noite, de 4, 5 horas da manhã. Você tem que acordar. Acorda com sono. Então sua noite é mal dormida. Ou você tem um transtorno do sono, como pesadelo, como um transtorno comportamental do sono REM, fica se debatendo à noite. Você pensa que dormiu, mas não dormiu. Você tem uma apneia do sono, você fica tendo paradas respiratórias e superficializando seu sono durante a noite, além de você aumentar seu risco de infarto, AVC. Você tem um risco maior. Você tem uma dificuldade de lembrar no outro dia. Quem nunca perdeu uma noite de sono sabe, todo mundo já perdeu uma noite de sono, sabe que no outro dia você fica desatento, você não consegue se concentrar, você não consegue lembrar. Então, esquecimento tem várias nuances, Marcos. Nesse sentido, você pode, por várias causas, em qualquer faixa etária, não se lembrar, né? Como eu falei, dei o exemplo da noite de sono. Muito Belísio, com relação a essa questão, por exemplo, eu vejo muito relato de pessoas que dizem, depois da pandemia, depois da Covid, eu fiquei meio esquecido, né? É mito ou é verdade realmente isso? É verdade. A pandemia, ela trouxe algumas sequelas, né? Independente da gravidade do sintoma respiratório que você tenha tido, que no início a gente imaginava assim, olha, não, eu tive Covid, fui entubado, fui internado, e a gente imaginava que quanto mais grave o sintoma respiratório, mais sequela aquele paciente depois ia ter. Se sabe hoje que não, tem gente que teve apenas um resfriado, mas ficou com uma sequela neurológica de memória gravíssima, ficou com uma sequela no rim grave, ficou com sequela no sono, no humor, ficou com dor, no apetite, ficou com várias sequelas e teve uns sintomas leves. Então, a gravidade do que você teve de sintoma respiratório pode repercutir no seu pulmão, no seu futuro respiratório. Mas teve Covid, você pode ter sequelas em vários outros órgãos que não sejam no pulmão. E a memória foi um que a gente observou durante a pandemia uma incidência muito grande. E hoje a gente vê que a Covid longa, que são as sequelas do Covid, permanece. No adulto jovem, a gente vê que é reversível, com o tempo isso volta ao normal, né? No idoso, como ele já tem uma reserva cognitiva menor, demora mais a voltar e às vezes nem volta daquele esquecimento, daquele déficit cognitivo, evolui para uma demência. Ele já é caracterizado um comprometimento cognitivo leve. Ele não tem perda de função, mas tem um esquecimento. Então,
Covid e memória, o esquecimento, os déficits cognitivos pós-Covid, independem da gravidade dos sintomas respiratórios. Você pode nem ter tido sintoma respiratório positivo ou Covid, mas você percebe que está esquecendo mais, está com mais dificuldade de armazenar informações. Então isso é verdade. O Covid trouxe sequelas na memória da população, e essas sequelas elas perduram por um tempo. Alguns já reverteram, outros ainda não, outros evoluíram com a demência. Isso foi motivo de bastante debate na época. Eu lembro que publicaram um grande estudo que demonstrou que o mecanismo de morte dos neurônios da memória era semelhante ao mecanismo da doença de Alzheimer. O que intrigava era porque a demência de Alzheimer ela não regride, né? Ela progride. E o Covid, principalmente nos mais jovens, ele tinha um tempo, a pessoa tinha esquecimento e depois voltava a lembrar. O que a gente não sabe é se isso ficou ali como uma sequela sem sintomas e depois pode caracterizar um risco maior para a demência. Não se sabe se a Covid é fator de risco para o Alzheimer. Isso está quase que sendo finalizado, se é ou não. Eu acredito que brevemente vai ser concluído se você ter Covid você tem mais risco de ter Alzheimer não, mas que ter Covid você tem uma grande chance de sofrer com problemas de esquecimento por um tempo, isso é fato. Aqui no nosso WhatsApp, a Marida Guia pergunta: minha hemoglobina glicada deu 5,6. Estou pré-diabética. Estou muito preocupada com meu esquecimento e tenho 58 anos de idade. E aí? 58 anos. Hemoglobina glicada 5,6. 5,6. Está esquecida? Está esquecida. Tá muito. Eu acho que tem um pouquinho de ansiedade também. As pessoas estão com muito rigor também, principalmente com valores laboratoriais. Se foi a primeira vez que ela teve essa hemoglobina glicada de 5,6, ela não pode ser taxada já para o resto da vida que pré-diabética. Ela está com a taxa alterada, está com a glicemia alterada. Como é que tá os hábitos de vida? Como é que ela está se alimentando, como é que ela tá fazendo exercício físico, tem um histórico, uma genética de diabetes, tem obesidade. Então, assim, a gente sabe que a diabetes é um fator de risco para ter demência. Quem tem diabetes e não cuida, além de todas as complicações do diabetes, como amputação, infarto, hemodiálise, AVC, você também no combo ganha um risco maior de ter Alzheimer. Então, além das complicações do diabetes clássicas, você também pode ter Alzheimer. Então, ela esquece, talvez não seja por essa hemoglobina glicada. Precisa-se de anos com esse aumento da glicose, levando toxicidade, levando morte neuronal no cérebro para que ela tenha uma demência. Agora, se ela não se cuidar, realmente o esquecimento futuro que ela venha a ter pode ser Alzheimer. Procure ver se não tem uma outra causa que está fazendo que a senhora não consiga armazenar as informações. Se você não está com o pensamento acelerado, saltitando, não se concentra por um transtorno de ansiedade, se você está dormindo bem, se você está com humor bom, não está com tristeza, irritabilidade, desânimo, melancolia, isso dificulta a gente memorizar. Voltando um pouquinho àquela questão dos maus hábitos, se ter maus hábitos pode dar esquecimento, e eu falei na hora só do sono, um mau hábito de dormir, você pode ter esquecimento, mas um mau hábito alimentar também, um mau hábito de você, por exemplo, não estimular a memória, não aprender, não evoluir, você ficar fazendo as mesmas coisas, os mesmos aprendizados todo dia. A gente sabe que nível de escolaridade, estimulação mental está associado com um bom hábito para a memória. Então, ter bons hábitos para a memória também
fazem diferença. Bons hábitos com nossa saúde mental, controlar o estresse, eu disse já umas 10 vezes hoje que controlar o estresse previne Alzheimer. Então, bons hábitos são aqueles que levam não só a prevenir o Alzheimer, mas a prevenir doenças cardíacas, a prevenir morte súbita, a prevenir doenças na mente. Então, se alimentar bem, fazer uma atividade física, ter boas amizades, controlar o estresse mais uma vez, dormir bem, isso sim, não fumar, não ingerir álcool com excesso, isso sim faz diferença não só como prevenção da doença de Alzheimer, mas como prevenção de várias outras doenças como câncer, infarto, AVC, diabetes, hipertensão. Então, começa por bons hábitos. Tem mais pergunta aqui, doutor Belísio. Esquecer o nome das pessoas com frequência é sinal de alerta? Depende. Se você não convive, isso acontece bastante com as pessoas que já têm aí 70 anos de vida. Ela já conheceu várias pessoas, ela já passou por várias gerações. Então ela tem assim, muita gente para lembrar de nome. Muitas vezes tem 50 filhos, netos, bisnetos, e isso muitas vezes dificulta porque ela não tem contato todo dia com uma pessoa que ela conheceu há 20, 30 anos atrás. Então, se é uma pessoa que ela faz tempo que não vê, é natural, às vezes a pessoa não lembrar o nome. Se é uma pessoa que ela tem contato com muita gente, por exemplo, eu sou professor, eu tenho vários alunos, eu lembro da fisionomia, na maioria das vezes lembro o nome deles. Aqui e acolá eu fico tentando lembrar. Então é natural eu esquecer o nome de uma ou outra pessoa. O que é que a gente orienta? Se é uma pessoa que convive com você, que você todo dia tá ali vendo, ou você semanalmente, uma pessoa que você não lembra mais o nome dela, aí é preocupante. Agora, se é uma pessoa que você conheceu uma vez, faz tempo que você não vê, a pessoa disse o nome dela, você nem prestou atenção, às vezes associou a outra pessoa, isso pode ser um lapso na memória que não é doentio. Agora, se isso começa a se repetir ou é com pessoas mais próximas, é complicado. Tem gente que tem essa característica. Olha, eu não decoro fisionomia, tem gente que não decora nome das pessoas, talvez porque não tem o hábito de se concentrar na hora que a pessoa diz o nome dela. Isso tem várias nuances que podem fazer com que você esqueça e não ser um sinal de demência, principalmente em pessoas abaixo de 60 anos. Tenho 50 anos, não tenho nenhuma taxa alterada, só tenho neuropatia periférica, tomo pregabalina, paroxetina e tomei bromazepam por 10 anos. Tenho um esquecimento fora do normal e muito déficit de atenção. O que é isso? Disse a idade ou não? 50 anos. 50 anos, está na meia idade. Sexo feminino? Pela foto é uma mulher. Pela foto é uma mulher, né? Mulher na transição menopausal, ela tem doenças associadas à mente, né, que podem facilitar ela se concentrar e ela ter esquecimento. Além disso, ela tem 2 medicamentos aí que podem causar um esquecimento. Tanto o bromazepam, ela disse que parou, como a pregabalina. A pregabalina é um excelente medicamento para tratar, é um anticonvulsivante que serve para tratar dor neuropática, neuropatia, e até dor crônica de uma forma geral, mas ela não deixa de ser anticonvulsivante. Ela pode sim dar um esquecimento, principalmente em nomes, em palavras que você, na linguagem, o déficit. Você vai dizer uma palavra e esquece aquela palavra que vai dizer. Pode ser da medicação. Possa ser que, como ela toma paroxetina, se tiver numa dose alta, paroxetina dá efeito anticolinérgico e dá um esquecimentozinho. Possa ser que o ajuste da dose para a doença dela não esteja tão otimizado e o sintoma faz com que ela fique toda hora com dor e aí fique concentrada na dor e canalize energias para lembrar só da dor e esquece de memorizar alguma coisa. Então tem que ser feita uma avaliação, uma abordagem mais ampla, mais integral, tentando buscar o que é que pode estar levando ela a esquecer, considerando período de 50 anos, que a mulher está na transição menopausal, medicamentos que ela usa, que alguns podem dar déficit de memória, se tem algum transtorno ansioso, depressivo, que ela toma paroxetina, isso talvez se tem algum transtorno, teria que avaliar ela de uma forma global e aplicar um teste de memória, que é o que a gente faz
alguns testes cognitivos para ver se o paciente tem realmente o déficit na memória, e se tendo, qual é o grau, se tem alguma repercussão no seu dia a dia, assim por diante. Mas tranquilize essa ouvinte que na idade dela é raríssimo ter Alzheimer, ter doenças desse tipo, mas que o esquecimento é terrível, é muito ruim a gente ter isso, que vai comprar uma coisa, não sabe o que vai comprar, esquece o nome das pessoas. Então ela tem que rever o que está acontecendo com ela, passando por todas essas nuances que a gente falou aqui. O pontapé inicial para ela é já fazer aquelas orientações que eu dei, né? Procurar dormir bem, controlar o estresse, fazer uma atividade física, se alimentar bem, tentar fazer uma coisa de cada vez, se concentrar. E tudo que ela for fazer, ela se concentre só naquilo. Não tente dirigir escutando um podcast e ainda tentando conversar com a pessoa. Você não se lembra de nada tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que hoje em dia a gente tem muitos estímulos e a gente tem dificuldade de concentrar-se numa coisa só. A pessoa tem 68 anos e pergunta qual a gravidade do coração está funcionando 30%. Isso aí a gente chama de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? O coração está mais fraco, está mandando pouco sangue para o restante do corpo, está com a capacidade de mandar sangue, assim vamos dizer que ele é uma bomba, o coração, de bombear sangue reduzida. A causa, tem várias causas para isso, mas os sintomas principais são principalmente cansaço, dispneia, cansaço aos mínimos esforços, aos médios, a pessoa vai perdendo mobilidade, vai perdendo a capacidade de andar distâncias maiores, de fazer esforços maiores. Então o sintoma principal é essa redução da capacidade pelo cansaço, né? É uma doença grave, insuficiência cardíaca tem uma mortalidade alta em 5 anos, se comparada ao câncer. O câncer, todo mundo é preocupado, mas o coração cansado, o coração crescido também mata, faz o paciente internar muito, perder qualidade de vida, ele não faz mais os esforços que ele fazia antes, tem que tomar uma série de medicamentos, tem que ficar restrição alimentar, tem que fazer periodicamente avaliações. Então o coração funcionar 30%, se for insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, se for isso que eu entendi, a morbimortalidade nos próximos 5 anos é alta se o paciente não se cuidar. Ele tem que ter em mente que ele tem uma doença tão complicada como um câncer, tão complicada como um diabetes, e ele precisa se cuidar direitinho. Se sair esse é o tipo de doença que, se ele sair da risca, não tem escapatória. Ele vai internar, vai cansar muito, vai precisar muitas vezes de ir para UTI, vai precisar, se for jovem, né, dependendo da causa. Por exemplo, se é uma doença numa válvula do coração, ele troca a válvula, possa ser que volte ao normal. Se for uma artéria ocluída, obstruída, entupida, ele pode fazer o procedimento, ou uma ponte safena, uma revascularização cirúrgica, ou um procedimento como um cateterismo, fazendo angioplastia. Dependendo da causa, se for uma arritmia, coloca um marca-passo, toma um remédio, possa ser que isso volte ao normal. Ou, se for muito jovem, pode entrar na fila de transplante, se tiver critérios, né? Só sei que está 30% funcionando. O ouvinte tem que entender que eu tenho muito pouca informação. Mas tem essas opções, de tratar a causa base, ou de fazer um transplante cardíaco, ou tomar medicamentos, ter um cuidado maior, mais de perto, para que ele não possa descompensar, ele não possa ficar tendo internações recorrentes. Doutor Belísio, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos, e pedir aos ouvintes para nos seguir nas redes sociais, Dr. Belísio Geriatra, no Instagram, Dr. Belísio Geriatra, no canal do YouTube. A gente tem um canal com todas as nossas entrevistas aqui, todas as nossas participações, Dr. Belísio Geriatra no Facebook, e o nosso canal do WhatsApp. Anotar o número aí, 84, é o DDD, né? 99687 8877 99687 8877. Esse é o nosso canal do WhatsApp. Você segue lá, tem todas as nossas comunicações, nossas publicações. Obrigado, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h15.